Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão de Macau 20 anos. Estamos a retratar aquilo que mais importante aconteceu ao longo das duas últimas décadas aqui na região administrativa especial de Macau. O ano é 2013. Foi um ano de eleições legislativas e, pela primeira vez, uma lista conseguiu fazer eleger 3 deputados. Era liderada por Chen Menkam, o líder da comunidade de Fujian, em Macau. E entre as prioridades dos deputados estavam questões relacionadas com a habitação. Foi nesse ano que foi aprovada a lei da mediação imobiliária, mas houve também grande preocupação relativamente à questão da habitação social e, essencialmente, à subida do preço da habitação em Macau. Os casos de contaminação do leite em pó da China trouxeram uma corrida às farmácias em Macau. A escassez de leite em pó está relacionada com a elevada quantidade do produto adquirida por cidadãos do continente. As famílias queixam-se da dificuldade de encontrar a fórmula certa e estável para os bebés. O plano provisório de apoio às mães e bebés procura garantir a venda do produto aos residentes. Em situação de insolvência financeira, a Reolian entrou com um pedido de falência. A Reolian queixa-se de ter no total perdas acumuladas de 120 milhões em atualizações que o governo não pagou. Now we need to wait for the administrator to discuss with the creditors, to discuss with the government, to see if there is any solutions. Foi o primeiro dia depois do anúncio do governo de que ia assumir a gestão da Reolian. O caso da 10 Campas é o segundo maior escândalo da Raia. Pereira Coutinho refere-se a 4 dirigentes e funcionários do IACM. É o caso de Raymond Tam, presidente do IACM e agora membro da Comissão dos Assuntos Eleitorais para as eleições legislativas. E vamos ter que aguardar até aos resultados do julgamento da decisão do tribunal. Raymond Tam declarou-se hoje inocente e garante que colaborou sempre com o Ministério Público no que respeita ao caso. Até hoje desconheciam-se as razões por que Florinda Chen estava acusada num processo conexo ao caso das Campas a ser julgado no Tribunal de Última Instância. Sabe-se agora que a secretária respondia pelos crimes de prevaricação, abuso de poder e de falsificação de documentos. O Tribunal de Última Instância decidiu que Florinda Chen é inocente. O princípio da presunção de inocência funciona e deve ser preservado. Paulina Alves dos Santos, que apresentou queixa contra Florinda Chen e motivou o processo, apresentou recurso da decisão. O governo não podia sair todos os dias para comentar. Por quê? Porque os casos estavam a ser investigados pelo Ministério Público e depois seguiu para o Tribunal de Última Instância, neste caso concreto, e estava em segredo de justiça. Um protesto contra a secretária Florinda Chen e que levou à detenção de 6 pessoas. Onze polícias ficaram feridos. Alguns dos ativistas detidos insistem que houve abuso de poder das autoridades durante os protestos contra a secretária Florinda Chen. É um apelo que o Novo Macau lança à segunda figura do Estado chinês, o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional. Political reform, the political development should go ahead. And also we expect there will be a general election for chief executive in 2019 and then a general direct election for legislative assembly. O Banguo chega amanhã a Macau. A visita de 3 dias do presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional acontece numa altura em que se celebram os 20 anos da Lei Básica.
O presidente da Associação Novo Macau, detido juntamente com Lei Kin-yun e Leung Sek, quando tentava entregar uma carta ao presidente da Assembleia Nacional à porta da Torre de Macau, diz que foi tratado como um criminoso e vai agir legalmente contra aquele que considera um grave atentado à liberdade de expressão e ataque aos direitos humanos. When the leaders come from mainland China, they themselves want to control everything. Com um ano de atraso e quase o dobro do orçamento inicial gasto, está oficialmente inaugurado o novo campus da Universidade de Macau na Ilha da Montanha. Com a quarta Conferência Ministerial, Macau recebe líderes de topo da China e dos países de língua portuguesa. De Pequim veio Wang Yan, vice-primeiro-ministro, em substituição de Li Keqiang. Ano passado, os chineses tiveram 82 milhões de cidadãos chineses a fazer turismo, mas a Portugal ainda chegam poucos e é preciso trabalhar mais. 900 pessoas foram convidadas para o jantar de boas-vindas do Fórum Macau no Macau Dome. Ouvi dizer que o termo negócio da China significa em português bom negócio. Estou convicto de que, com esforços conjuntos de todas as partes, o negócio da China será cada vez mais próspero. São Tomé e Príncipe não estava no palco, mas tinha uma presença discreta na plateia. Este país tem relações diplomáticas com Taipei, por isso está no fórum apenas com o estatuto de observador. É uma questão que está a ser devidamente ponderada. Mas a palavra do chefe do Executivo parece não ser suficiente para algumas associações que querem ver medidas a serem tomadas já. A política do governo é clara, nos próximos tempos não haverá autorização para a importação de mão de obra nesses dois setores. Depois do Instituto de Habitação, a sede do Governo. Aí manifestaram-se cerca de 200 agentes imobiliários. Estão contra a Lei de Atividade de Mediação Imobiliária. Ao abrigo do diploma, os agentes imobiliários têm de ser licenciados, têm de fazer um exame de habilitação técnico-profissional e dar informação sobre a atividade de mediação. Estão contra a nova lei que regula a profissão, que entrou hoje em vigor. O deputado Pereira Coutinho votou a favor desta lei. Olha, sabe que eu votei a favor, mas ninguém representante do setor disse naquela altura que esta formalidade de estar numa residência habitacional traria tantos problemas. Passaram-se 4 meses desde o dia em que 200 famílias foram despejadas do edifício Singfong depois de serem detectadas rupturas e fendas nas paredes. Passou um ano e ainda não há respostas. Para os proprietários, tanto faz de quem é a culpa, só querem ter pelo menos uma data prevista de regresso a casa. Para fazer parte da lista de Agnes Lama às eleições da Assembleia Legislativa. Os eleitores de hoje de Macau
serão os grandes juízes da nossa independência ou não e que digam se eu estou a fazer propaganda no meu jornal ou não estou. Uma posição que não foi aceita pela Associação de Imprensa em Português e Inglês em Macau, a AIPIM, alegando questões deontológicas. A professora universitária é a número 1, Jack Ng, professor de Matemática e de Física, é o número 2 e o arquiteto Rui Leão é o terceiro nome da candidatura. Depois de ter dito que até poderia não ser o cabeça de lista da Macau século XXI, Pedruco admite assumir o papel de maior destaque na candidatura. A não ser que haja qualquer coisa do contrário, eu vou ser o cabeça de lista. Portanto, e quem é o mandatário? Sou eu também. A candidatura foi rejeitada pelos serviços de administração. A TDM sabe que a rejeição da lista de Pedruco se ficou a dever à polémica em torno do mandatário. Recorde-se que inicialmente o mandatário era José Estorninho e que depois de desentendimentos entre os dois passou a ser o próprio Luís Pedruco a figurar como mandatário da lista. A 15 de setembro, Angela Leong será a primeira, pelo menos no que toca à ordem, pela qual as 20 listas candidatas às eleições legislativas estarão dispostas no boletim eleitoral. Pelo menos nós vamos esforçar-nos a fazer o nosso dever. Nestas eleições, 4.345 votos nulos, menos do que há 4 anos, mas mesmo assim, na opinião da Comissão para os Assuntos Eleitorais, preocupantes, e 14 casos de eleitores detidos depois de terem sido apanhados a fotografar os boletins de voto. 2 candidatos, entre eles o número 2 de Lee Kin-yun, Lam Meng, detido na Assembleia de Voto do Centro de Serviços da Areia Preta. Foi preciso esperar até perto das 5 da manhã para se saber em quem votaram 151.880 eleitores. 我哋從來冇諗過要3席，我哋成個選舉過程呢，我哋係力求2席，咁啊呢個攞到3席呢，真係我哋意想不到嘅。 Sempre acreditamos que havíamos de conseguir o melhor resultado sempre. O que significa este resultado? Significa que a Nova Esperança vai ser, para o futuro, sem margem de dúvidas, partido político. Foi uma verdadeira vitória. A União Promotora para o Progresso de Macau, associada aos Kaifong, volta a ter 2 lugares na Assembleia Legislativa. I worked very hard in the past 4 years. This is the result and this is the report the citizen give it to me. A Associação Novo Macau foi uma das grandes derrotadas do escrutínio eleitoral deste domingo. 我嘅心情呢，亦都唔係好好，因為呢，即係有起有伏。咁亦都根據我聽翻嚟嘅資料啦嚇，嗰個廢票呢，亦都拗唔到。 咁所以呢，我都覺得呢，我聽日會上訴。 Depois de mais de 24 horas a contar os votos nulos, a Comissão para os Assuntos Eleitorais vai voltar a contar os votos válidos da lista 1 de Angela Leong, 9 de Pereira Coutinho e 13 de Chamin Kam. Max Okun e o número 2 da lista União Macau Guandong, os segundos mais votados nestas eleições, foram confrontados com acusações de compra de votos. 即係點解會喺選舉期間你300、600禮品包擺埋你張相？點解會做呢個動作？俾坊間呢好多留言覺得哇咁樣會唔會有啲買票嘅成分？當然呢個冇證冇據，冇人會話你咁。但係點解你會做呢個動作呢？就正如而家我哋口口聲聲施政報告話尊敬啲長者，咁點解當我哋做嘅時候？ O grupo Consciência de Macau não deixou passar em claro a tomada de posse da 5ª legislatura do hemiciclo do território. For us, it's not a solemn moment, it's a shameful moment that we have more than half of the legislators in the Legislative Assembly don't represent the citizens. The citizens could just elect 14 out of 33 legislators in the Legislative Assembly. Os manifestantes defendem que uma boa parte da população de Macau não se revê nem nos deputados eleitos pela via indireta, nem nos parlamentares nomeados pelo chefe do Executivo. Feng Zhikang is infamous in some way that he has often said nonsense things during the plenary sessions, and netizens watched videos about him, and many citizens disliked him.
However, this figure is now re-elected or reappointed by the chief executive to the legislature. Ontem, Xu Xiaoyan apresentou as linhas de ação governativa, sem novidades na área da habitação. Hoje, os deputados puderam fazer perguntas e insistiram na subida do preço das casas. O senhor chefe executivo disse-nos que 80% dos residentes de Macau já detêm ou possuem as suas habitações próprias. Então, se isto for mesmo uma realidade, então o governo já não precisa de resolver o problema das habitações dos nossos residentes. A habitação é o assunto mais importante para a população e também a causa de descontentamento dos residentes das classes sociais mais baixas, porque a política implementada pelo governo para controle do mercado imobiliário não consegue resolver o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Não há ainda uma estratégia nem um plano integral e efetivo para a futura política de habitação pública. Pelo exposto, alerto mais uma vez o governo para que não tente experimentar a tolerância da população perante a sua incompetência em resolver os problemas de habitação. Está então feita a revista daquilo que mais importante aconteceu no ano 2013. No próximo programa vamos olhar para 2014.